De acordo com um famoso ditado chinês, existem 3 coisas que nunca voltam atrás. São eles: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. 3 coisas que nunca voltam atrás: a flecha, depois de ser lançada; a palavra, depois que ela foi pronunciada, ela não volta mais; e a oportunidade, uma vez que ela tenha sido perdida. Perder a oportunidade, então, é algo com o qual nós temos que ter cuidado para que não aconteça conosco. Perder a oportunidade, eu creio que todos nós já experimentamos isso, a perda de uma oportunidade e o sentimento ruim, sentimento de angústia que dá por termos desperdiçado uma chance que era importante naquele momento, nós não soubemos aproveitar. Porém, quem disse que a perda de uma oportunidade é a única coisa com a qual nós precisamos nos preocupar? É claro que desperdiçar uma chance é algo que deve ser evitado, precisamos estar sempre atentos, cuidadosos, para que isso não aconteça. Porém, abusar de uma oportunidade que nos é dada também não é algo aconselhável, também não é algo agradável a Deus. Então, perder uma chance é algo que devemos evitar. Porém, tem o outro extremo, que é quando nós abusamos da chance que nos foi dada. E aí eu gostaria de perguntar: será que nós não estamos fazendo isso em relação a alguma área das nossas vidas? Às vezes nós só nos preocupamos em não deixar escapar uma chance, uma oportunidade, uma porta. Mas tem também o outro lado, o outro perigo, que é de estar usando demais ou até abusando da chance, da oportunidade, da porta que nos está sendo dada. Então, para entendermos melhor como isso pode acontecer e se nós estamos fazendo isso ou não, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo de número 23, quinto livro da Bíblia, livro de Deuteronômio, capítulo 23, onde hoje nós vamos encerrar este capítulo, vamos meditar nos 2 versos finais de Deuteronômio, capítulo 23. Deuteronômio capítulo 23, os versos 24 e 25, irmãos, eles falam sobre 2 leis muito parecidas. A estrutura delas é a mesma, vai mudar um pouco o conteúdo, o local do qual está se falando, mas são leis muito parecidas. A primeira é a lei sobre a vinha do meu próximo, ou a vinha dos outros, e a segunda lei é a lei sobre a seara dos outros. Então vai falar de terrenos, de plantios em relação ao meu próximo. Então a gente vai ver cada uma destas leis e que lições nós podemos tirar de cada uma delas. Em primeiro lugar, a lei sobre a vinha dos outros. Uma vinha era uma plantação de videiras. E aí no verso 24 diz assim: quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas segundo o teu desejo, até te fartares, porém não as levarás no cesto. Então a estrutura aqui é muito clara. Nós vemos algo que era permitido fazer em relação à vinha do meu próximo, e aqui nós vemos também algo que era proibido fazer em relação à vinha do meu próximo. Vamos ver então, primeiramente, o que era permitido fazer. No início do verso 24, novamente diz: quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas segundo o teu desejo, até te fartares. Eu estava meditando nesse texto e aí eu lembrando: rapaz, seria tão bom se na minha época alguns donos de terreno fossem seguidores da lei de Moisés, né? Eu não sei quantos de vocês já chegaram a fazer isso, já chegaram a entrar no terreno dos outros
para comer uva não, né? Aqui é muito difícil, mas para comer manga, para comer caju, e quase sempre os donos de terreno expulsavam, né? Alguns até atiravam. Tenho colegas que acabaram até recebendo tiros por causa disso. Mas, brincadeiras à parte, irmãos, aqui eu vejo duas coisas muito importantes. Primeiro, aqui eu vejo que o comunismo está errado. O comunismo está equivocado. Aí você pergunta, pastor, o que é o comunismo? A palavra já dá ideia. Comunismo é a proposta de que tudo seja comum a todos. Ou seja, que ninguém seja dono de nada. O comunismo, ele propõe uma sociedade na qual não existam donos. Na verdade, a sociedade seria a dona de tudo, né? Não existiria a propriedade privada, não existiria o meu, não existiria o teu, tudo seria nosso. Tudo seria nosso. Os meios de produção pertenceriam a todos, né? Seria algo comum a todos. Porém, o que nós vemos aqui? Nós vemos que havia alguém que era dono de uma vinha e havia alguém que não era. Havia alguém que possuía algo e havia alguém que não possuía algo. Isso está na Bíblia, isso está na palavra de Deus. Então, não é errado possuir coisas, não é errado ter coisas. Deus subentende que isso vai acontecer. Deus subentende que haverão objetos que uns vão ter e outros não. Haverão imóveis que uns vão ter e outros não. Isso faz parte do mundo bíblico, isso faz parte do mundo real. Então, o comunismo, essa ideia de obrigar as pessoas a não terem nada, ela não tem apoio bíblico, né? Apesar de alguns verem algumas semelhanças entre o cristianismo e o comunismo, mas as diferenças são maiores do que as semelhanças, com certeza. Porém, irmãos, aqui eu também vejo que o capitalismo não está de todo correto. O que é o capitalismo? Pelo próprio nome já dá para entender. O capitalismo é aquele sistema no qual tudo gira em torno do capital. Tudo gira em torno do dinheiro. O lucro é o objetivo principal de tudo. É o dinheiro que manda. O dinheiro é uma espécie de Deus do capitalismo, né? O dinheiro, ele manda nas coisas. Se você tiver dinheiro, você usufrui. Se você não tiver dinheiro, você não usufrui. Simples assim. Então, tudo gira em torno do capital. Porém, irmãos, aqui nós vemos que existe alguém acima do dinheiro. Existe alguém mais poderoso do que o dinheiro. Existe alguém que manda mais do que o capital. E esse alguém é o Senhor. Então, se era verdade que algumas pessoas eram donos de algo, também era verdade que Deus era o dono do dono. Deus era o dono maior de todas as coisas. Tanto é aqui que ele cria lei sobre o terreno de alguém. O que é isso? É alguém que é mais poderoso do que o próprio dono. Ele cria lei sobre a propriedade de outra pessoa. Ou seja, se é verdade que algumas pessoas podem possuir algo, também é verdade que Deus quer ser dono destas pessoas e quer dizer a elas como elas devem administrar a propriedade que Deus lhes permitiu ter. Porque é isso que nós vemos aqui. Deus é o dono da terra e Ele vai permitir que algumas pessoas tenham uma parte de terra, às vezes até maior do que as outras. Então, sendo Deus o dono maior, Ele é quem diz como eu devo administrar ou não aquilo que Ele me permitiu ter, né? Então isso fica muito claro aqui nessa lei. E uma das coisas que Ele me manda fazer é repartir com quem precisa, né? Estar sensível à necessidade de quem não tem. Então isso é algo muito claro aqui nesse texto. O que Deus começa a nos ensinar aqui, irmãos, na verdade, é que nós não somos donos de nada. Nós temos o nome, né? Nós temos a posse, mas nós não temos
nós não somos donos daquilo, totalmente. Na verdade, sabe o que nós somos? Mordomos. Você lembra do mordomo nos filmes? Mordomo era aquele homem que vestia smoking e atendia a porta quando alguém tocava a campainha, né? E mandava a pessoa entrar. Nós temos essa ideia de mordomo, mas na verdade o que é o mordomo? Mordomo é o administrador das coisas do seu senhor. O mordomo, ele vive na casa, ele tem contato com a família, mas ele não é o dono. Ele trabalha para o dono, ele serve o dono. E é isso que a Bíblia diz que nós somos em relação às coisas que estão na nossa posse. Nós somos administradores, irmãos. Nós somos mordomos. Nós não somos donos de nada. Quem manda na nossa vida é Deus. Quem manda, ou quem deve mandar no nosso corpo é Deus. Quem deve mandar no nosso tempo é Deus. Quem deve mandar na nossa família é Deus. Nós apenas vamos administrar conforme Ele nos orientar, conforme Ele quiser. Então é isso que nós começamos a entender aqui, já logo de cara, logo no início do verso 24, que mostra o que era permitido fazer na vinha dos outros. Era permitido. Agora, preste atenção no que era proibido fazer. Final do verso 24, diz assim: porém, não as levarás no cesto. Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas segundo o teu desejo, até te fartares. Mate a sua fome. Está com fome? Vai lá. Deus permite. É para você também. Porém, não as levarás no cesto. Aqui seria mais ou menos assim: porém, não abusa. Porém, não exagera. Não use da oportunidade para benefício próprio. Cuidado. Está com fome, precisando comer? Vai lá. Deus abriu o portão para você. Aproveite a oportunidade. Mas tenha cuidado. Tenha cuidado, porque levar no cesto, aí já poderia ter visão de vender, né, de fazer negócio com aquilo, ou até de se beneficiar. Porque se a família tivesse com fome, ele poderia trazer a família para comer lá, mas não precisava levar, né? Então aqui nós vimos aqui o que? Um limite. Deus está permitindo algo, porém Deus também está limitando algo. Eu até falei brincando agora há pouco acerca dos donos de sítio, mas tem uma diferença muito grande aqui, irmãos, porque normalmente os jovens, as crianças, quando entram no sítio, não entram porque estão com fome, né? Entra para brincar, pelo perigo, ou até para irritar mesmo o dono. Não é por necessidade, é por lazer, é por brincadeira, até por traquinagem. Mas aqui não. Essa lei está falando de alguém que tinha necessidade, né? Alguém que tinha fome e poderia usar essa oportunidade para matar a sua fome. Ok? Então, é isso que nós aprendemos no primeiro terreno, a vinha. A primeira lei era sobre a vinha dos outros, e nós vimos o que era permitido fazer e o que era proibido fazer. Vamos mudar de terreno agora, vamos para a lei referente à seara dos outros. Lei referente à seara dos outros, verso de número 25, diz assim: quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás as espigas, porém na seara não meterás a foice. Então, como eu disse, você pode perceber, as leis do verso 24 e 25 são muito parecidas. Ambas trazem algo que era permitido e ambas trazem algo que era proibido. Só muda o terreno, só muda a plantação. Então vamos ver o que era permitido fazer na seara do meu próximo. Início do verso 25. Quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás as espigas, né?
Então, aqui está mostrando mais uma vez uma permissão, uma concessão de que fulano de tal era dono, mas Deus era o dono maior, e Deus era quem prescrevia, era quem ditava o que poderia acontecer ou não. E Deus aqui diz que a pessoa poderia entrar. E nós vemos isso algumas vezes na história do povo de Deus, na história de Israel, pessoas fazendo exatamente isso, como já vi um exemplo claro no Novo Testamento sobre isso. Então era muito semelhante em sua permissão e na sua proibição também. Olha o final do verso 25. Porém, mesma palavra, né? Porém, na seara não meterás a foice. Você poderia arrancar com a mão, mas você não poderia fazer a colheita. Mais uma vez aqui, não exagera, não abusa, tem limite. Porém, na seara não meterás a foice. Não exagera, né? Não abusa da oportunidade. Nós vemos um exemplo claro disso, como eu disse, existem alguns. Vamos ver em relação ao nosso Senhor e seus discípulos. Lá em Mateus, capítulo 12, primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo de número 12. Versos 1 e 2. A questão aqui vai ser o sábado. Tanto é que o título aqui em português é Jesus é Senhor do sábado, mas fala também sobre o assunto do qual estamos tratando. Mateus 12, verso 1 diz: Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Olha a mesma palavra lá de Deuteronômio 23 e 25, seara. Ora, estando seus discípulos com fome, olha a necessidade aqui. Entraram a colher espigas e a comer. Então aqui nós vemos a prática de um princípio, de uma lei do Antigo Testamento. Estavam com Jesus, o terreno, a seara não era deles, mas eles estavam com fome. O que fazer? Poderia entrar e comer. E foi exatamente isso que aconteceu. No verso 2 diz: Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Então, a reclamação deles não foi porque eles entraram na seara e comeram. A reclamação deles foi porque eles fizeram isso no dia que na mente deles não era para ter feito. Deus não disse que não era para fazer em dia de sábado, né? Os fariseus foi que criaram isso. Então eles não reclamaram do que os discípulos fizeram, eles reclamaram de quando eles fizeram. Na mente deles estava errado fazer aquilo em dia de sábado. Se fosse domingo, poderia fazer, na segunda, na terça, até sexta, mas no sábado, se estiver com fome, não coma. Seria isso? Né? Então, aqui nós vemos um exemplo claro do que estava escrito lá em Deuteronômio. Era algo que era praticado e era algo que funcionava, porque a lei de Deus, ela sempre funciona. Para concluir, irmãos, que princípios isso nos ensina? Que princípios nós podemos aprender com isso? Eu já indiquei um pouco, mas eu vou deixar ainda mais claro agora, né? Eu pretendo deixar ainda mais claro com a graça de Deus. Primeiro princípio que nós podemos aprender aqui é o princípio da consciência de quem possui. Quem possui, quem tem algo, precisa ter consciência. Nós vivemos, como eu disse, em um mundo capitalista, no qual um dos princípios fundamentais é o princípio da propriedade particular. O que significa? Isso é meu. Eu adquiri, eu comprei, eu lutei, eu batalhei. Ok. Nós vimos que, biblicamente, isso tem o seu valor, né? Pessoas são donas, pessoas têm posses de algumas coisas. Porém, o que eu preciso entender é que ao possuir algo, eu tenho que possuir também com consciência. Consciência de quê, pastor? Primeiro, principal, eu preciso ter a consciência de que Deus é o dono
maior do que eu possuo. Se fosse uma sociedade, Deus seria o sócio majoritário. Na verdade, ele seria o único sócio, né? Deus é o dono maior do que eu tenho, do que eu possuo. Sendo assim, eu não posso administrar as coisas, as pessoas, o que quer que seja, da maneira que eu quero. E infelizmente, irmãos, isso vem se perdendo até no meio cristão. Isso vem se perdendo. Cada vez mais nós vemos cristãos acreditando na mentira de que eles se governam, de que eles são donos de si, né? De que eles podem fazer as coisas do jeito que quisermos. Nós somos bombardeados por isso na mídia, na psicologia, em todos os meios. Nós somos bombardeados de que nós devemos fazer as coisas para o nosso prazer, porque é isso que o pós-modernismo ensina, né? O que é o pós-modernismo? É a era na qual a gente está vivendo. E uma das bases da pós-modernidade é eu não poder acreditar em nada absoluto, não existe verdade absoluta. A única coisa que eu devo procurar é o meu prazer, é a minha alegria, é a minha felicidade. E aí eu acabo esquecendo desses princípios importantes da palavra de Deus, de que eu estou na posse de algo, mas eu não sou dono de algo. Deus é o dono de tudo. Isso vale para coisas, isso vale para pessoas, isso vale para o tempo, isso vale para os talentos, isso vale para o meu corpo. Não existe esse negócio de meu corpo, minhas regras. O corpo não é meu, as regras também não são, né? Então cristãos, especialmente cristãos, precisam entender isso, né? Então precisamos ter muito cuidado com isso, irmãos, muito cuidado. Às vezes nós esquecemos, né? O dinheiro que a gente tem, a gente acha que é nosso e a gente pode gastar à vontade. Aí depois que gastou, lembra: ixi, eu tinha que ter falado com Deus primeiro, eu tinha que ter consultado o Senhor, eu tinha que ter pensado bem, porque Deus vai cobrar aquilo ali, né? O tempo que nós gastamos, as pessoas com as quais nós convivemos, né, que estão debaixo da nossa autoridade, eu tenho que ter consciência disso, de que Deus é o dono maior do que tudo. Segunda coisa da qual eu tenho que ter consciência como dono, é que sendo o dono maior do que eu possuo, Deus deseja que eu seja sensível às necessidades daqueles que não receberam o que eu recebi. Se eu recebi um carro e alguém não recebeu, eu tenho que ser sensível às necessidades daquela pessoa. Às vezes ele vai precisar de uma carona, né? Às vezes vai precisar que eu leve para algum lugar. Então eu vou ser sensível em relação a isso. Inclusive, a Bíblia nos mostra que, na verdade, um dos propósitos principais pelos quais Deus nos dá algo, Deus nos abençoa, é para eu poder ajudar quem precisa, né? Às vezes quem é rico pensa que é rico só porque trabalhou, porque lutou. Claro que Deus abençoa o trabalho, né, a luta, mas Deus abençoa também porque Ele sabe que ali você vai poder ajudar a quem não tem, a quem precisa. Nós vemos isso claramente na igreja primitiva. Olha comigo, por exemplo, o livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Como eu disse no início, algumas pessoas acham que a Bíblia ela defende o comunismo, a ideia de que tudo é comum a todos. E essas pessoas às vezes usam o livro de Atos porque vem algo que se aproxima do ideal comunista. Porém, irmãos, o que nós vamos ver aqui foi algo totalmente voluntário. Não foi o comunismo que ensinou, foi o cristianismo. E aí olha Atos 2, por exemplo, versos 42 a 47.
e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então o Espírito Santo tornava aquelas pessoas sensíveis a fazer algo inédito na história, porque o que aconteceu aqui em Atos foi algo inédito, algo que nunca tinha acontecido nem no Antigo Testamento. As pessoas espontaneamente vendiam as suas propriedades para repartir com quem tinha menos. Também lá no capítulo 4, Atos 4 e 32, que diz assim: da multidão dos que creram era o coração e a alma. Vinha de dentro, irmãos. Não era algo apenas mecânico, exterior, obrigatório, mas vinha de dentro. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Então, ele sabia que tinha algo, mas ele não considerava só dele. Isso aqui não é só meu, não. Eu tenho que repartir. Eu tenho que ver quem precisa também. Eu tenho que ser sensível à necessidade dos outros. Então, esse é o primeiro princípio que precisamos aprender aqui, que é o princípio da consciência de quem tem. Quem tem que ser consciente, porque senão pode até perder isso, né? O que é pior, não perde, mas usa mal, e Deus vai cobrar. Mas para a gente concluir, tem o segundo princípio que nós aprendemos aqui, que é o princípio da consciência de quem precisa. Não é só quem tem que tem que ser consciente. Quem precisa, o necessitado, também tem que ter consciência. Nós vimos lá em Deuteronômio limites. Vai lá, entra, mas não faça isso. Vai lá, come, se alimenta, porém não leva para casa. Não meta a foice, não faça colheita não, no terreno dos outros não. Vá apenas no limite da sua necessidade. E a Bíblia, ela fala também ao necessitado. Ela fala também sobre ética para quem precisa. Por exemplo, Paulo, ele falou sobre a importância de trabalhar. Por exemplo, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10. Porque senão, a pessoa vai se acostumar com aquela vida. E nós sabemos que tem pessoas que começaram, a pedir esmolas por necessidade, e depois abusaram. Quantos de nós já não ouvimos casos de pessoas que vivem disso hoje, que possuem residências, muitas vezes melhores do que aquelas pessoas que dão esmolas para eles. Infelizmente existe isso. Eu não vi ainda, mas eu ouvi dizer que tem um teólogo, inclusive aqui da nossa terra, do Ceará, que ele se vestiu como um morador de rua. Ouviu falar? Não. Tem não sei se foi o Iago Martins, ele até escreveu um livro sobre isso, mas antes de escrever o livro, ele se passou como um morador de rua, foi e passou um tempo. Acho que era o Diego que estava me falando. E aí? Qual é o nome? Máfia dos Mendigos, tem esse livro, né? O livro dele. É dele, então deve ter sido o resultado do teste, da experiência que ele fez, né? E aí ele viu, eu não li o livro ainda, não vi vídeo, nem sabia que ele tinha feito isso, mas pelo que o irmão me falou, ele viu que muitas pessoas estavam ali não mais por necessidade, mas já por conveniência ou até para benefício próprio, né? Então, nós temos que falar sobre quem tem, mas nós temos que falar também sobre quem precisa.
Porque às vezes a pessoa que um dia precisou perdeu a ética, né? Perdeu a consciência e agora já virou para o outro lado, já é alguém que tem, mas continua vivendo como quem precisa, né? Pastor, tanto que anteriormente quando a gente saía para fazer esses evangelismos com esse tipo de pessoa, nós sentia isso e muitos deles falavam, eles estavam ali porque saíram das suas casas por conta própria. Muitos. Não porque fosse curso, não com dificuldade, porque eles nós queremos tanto que eles a comida, para nós, a gente inventa vários artigos para a gente comer. Eles não passam fome. Rapaz, impressionante. É impressionante, irmãos. Hoje em dia nós vivemos em um momento diferente de algumas épocas. Em algumas épocas as pessoas não recebiam benefícios, né? Hoje em dia existem muitos benefícios sociais. Então não é que a igreja vai deixar de fazer, mas a igreja tem que ser sábia, né? A igreja tem que ser sensível a quem realmente precisa. E eu creio que se nós formos sábios, Deus vai nos dirigir em relação a isso, né? Então olha o que o apóstolo Paulo escreve aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 3 e verso 10. O apóstolo Paulo que escreveu tanto sobre ajudar, sobre levantar sustento para os pobres da Judeia, né? Para os pobres de Israel. Olha o que ele escreveu aqui em 2 Tessalonicenses 3 e 10. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Estamos falando de comida? Não, é necessidade? Pastor, a pessoa quer trabalhar, ou pode trabalhar, mas não quer. Não tem outro meio, né? Não tem outra saída. Tem que trabalhar para comer, ele não quer. Aí Paulo diz, então também não coma. Também não vai comer, não vai viver às custas da igreja, não. Porque algumas pessoas naquela época estavam querendo receber coisas da igreja, dos irmãos, viver nas casas, né? Viver nas casas. Então, olha a sabedoria que a palavra de Deus nos dá aqui, né? Olha a consciência que alguém tem que ter. Então, irmãos, a gente fala muito sobre, como eu disse, sobre quem possui, sobre a ética do dinheiro, sobre os ricos, mas pouco se fala sobre o outro lado. Tem que ser falado também, né? Tem que ser falado porque a Bíblia nos ensina. A Bíblia aponta a bazuca para todo mundo, e aí não escapa ninguém. Todos nós temos que receber a nossa parte e colocar aquilo em prática nas nossas vidas. Amém? Eu lembrei de alguns exemplos bons em relação a isso. Por exemplo, havia uma irmã aqui na nossa igreja, que no início da vida cristã dela recebia cestas básicas, e a gente dava com gosto mesmo, porque a gente via, a irmã até chorava quando recebia, e a gente ficava muito alegre de fazer aquilo pela irmã. Aí teve um dia que a gente foi levar a cesta para a casa dessa irmã, e sabe o que ela disse? Pastor, graças a Deus eu não estou mais precisando. Mas eu fiquei tão feliz com a atitude daquela irmã, que ela poderia, quem é que não quer receber uma cesta a mais, né? Mesmo você tendo, você quer colocar na sua casa, mas ela disse assim, não pastor, não estou mais precisando, vamos procurar alguém que está precisando agora, né? Porque com certeza vai ter. Então isso me deixou muito alegre, né? Não porque ela não quis a cesta, a gente faz cesta para doar mesmo, a gente queria fazer mais. Os tempos estão difíceis e eu creio que Deus vai nos capacitar. Mas eu fiquei feliz pela consciência dela, né? Consciência, pastor, não estou precisando. Outro exemplo, eu queria pedir permissão aqui o Laerte para citar, né? O Laerte, algum tempo atrás, a gente compartilhou que ele estava fazendo um curso de teologia à distância, e eu fico muito feliz porque o irmão está querendo estudar, e eu senti desejo da igreja ajudar ele. E aí teve um culto que eu procurei, e disse, Laerte, e aí? Sobre ajuda para você fazer o curso. E o irmão me disse, pastor, como o valor no momento é pequeno, está dando para aguentar, né? Está dando para pagar, está dando para arcar. E irmãos, eu fiquei feliz com a atitude do nosso irmão Laerte, né? Pelo valor não, que é um valor irrisório, mas pela consciência que ele teve,
né? Consciência de dizer, não, pastor, no momento Deus está me dando condições, eu estou conseguindo, então eu vou arcar. Tenho certeza que se algum dia tiver difícil, né, a gente vai dizer, pastor, estou precisando e tal. E a igreja, tendo condições, vai poder ajudar o nosso irmão. Mas eu fiquei feliz com a consciência dele. Não é porque ele está aqui que eu estou dizendo isso, diria também se ele não tivesse. Mas é um exemplo, irmãos, de coisas práticas. O importante que eu vejo aqui é que, independente do lado em que estejamos vivendo, ou o lado de possuir, ou o lado de necessitar, que sejamos crentes. Que sejamos crentes tendo muito, dispostos a repartir um pouco com quem não tem. E que sejamos crentes tendo pouco. Não, eu tenho pouco, mas eu vou ser consciente acerca das oportunidades que Deus vai me dar e de eu não abusar da oportunidade. Porque a pessoa pode até não perceber que eu estou abusando, mas Deus percebe. Deus percebe e Ele vai cobrar. Olha, você não precisava daquilo, né, daquilo tudo. Então, seja mais cuidadoso daqui para frente. Louvado seja Deus por Sua palavra, que a cada dia nos ensina o equilíbrio, né? Cada dia a palavra de Deus nos ensina o equilíbrio, até na questão de possuir ou de precisar. Que Deus continue nos ajudando. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, eu quero mais uma vez agradecer ao Senhor pela Tua palavra, Deus, pela Tua revelação, que do primeiro versículo ao último é útil, como o apóstolo Paulo escreveu. É útil, Senhor, para nos ensinar, é útil, Senhor, para nos repreender, é útil para nos corrigir, e é útil para nos educar, para nos colocar no caminho certo, para nos aprumar, Senhor, em Tua presença. Hoje nós estudamos, Senhor, sobre um assunto que tem dois lados. Tem um lado de quem possui algo, no caso aqui era uma vinha, era uma seara, e tem um lado de quem não possuía. E o Senhor, em Sua sabedoria perfeita, instrui a ambos. O Senhor não se dirige apenas a um nem a outro, o Senhor se dirige a ambos. Por quê? Porque o Senhor ama a ambos, e o Senhor quer orientar a todos. Então, independente do lado em que estejamos, o lado mais próspero ou menos próspero, o Senhor tem algo a nos dizer, o Senhor tem algo a nos ensinar, o Senhor tem um caminho para nós percorrermos. Então, muito obrigado. Eu quero neste momento pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude a sermos conscientes com aquilo que temos e conscientes também com aquilo que recebemos, e que em tudo o Senhor seja honrado e glorificado. Se há algo que estamos fazendo que não está te agradando, nós pedimos perdão, que possamos reavaliar, que possamos mudar, que possamos endireitar, porque, Senhor, o nosso propósito é maior, é te agradar. Muito obrigado, abençoa cada um de nós, abençoa os demais cultos que vamos ter hoje, que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, e que possamos lembrar que somos apenas mordomos, inclusive do nosso tempo, inclusive do nosso corpo, inclusive do nosso domingo, que deve ser usado para Ti, para a Tua honra e para a Tua glória. É que eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus.